Bem-vindo ao Conversas sobre Rodas. Cá estamos. Cá estamos a andar. Num formato bem diferente do formato que as pessoas se habituaram a ver-te. Estamos a falar, portanto, em termos de televisão, não é? Aqui num formato muito mais amador, mas também muito mais intimista e muito mais descontraído. Diferente, divertido. Com buracos. Com uns buraquinhos aqui, mas Tem isto... cuidado porque Lisboa é uma cidade coroada de buracos. É verdade. E vamos falar sobre a tua carreira musical, porque és um músico e és trompetista, certo? Sim, essencialmente, sim. Essencialmente. E vamos começar por aí. De onde veio esse interesse pelo trompete? Olha, isto começa cedo, por isso é que a história já vai longa, porque eu, enfim, naquele percurso da adolescência, da época do chamado gavetão, procurei também um espaço onde me identificar e também, obviamente, afirmar-me. Em minha casa, esse espaço estava muito ligado, ou o espaço dominante estava ligado ao teatro, ao cinema, pela vocação dos meus pais, à presença da literatura, porque a casa era frequentada por pessoas ligadas como eu disse, ao teatro, ao cinema, mas à escrita também, à poesia. Mas a música era a verdadeira casa de artistas. Era uma verdadeira casa de artistas onde se entrava e saía a qualquer hora. Estamos a falar também de uma época importante, que foi a época que antecedeu o 25 de Abril e onde a televisão era muito pouco presente. Aliás, eu lembro-me quando a televisão a preto e branco chegou a casa com um tempo de antena muito reduzido e as notícias eram mais transmitidas por via oral, porque as pessoas encontravam-se nos cafés, mas apareciam em casa a qualquer hora do dia ou da noite. E portanto havia sempre uma vivência, havia um intercâmbio de ideias e a música era muito presente também. Nós tínhamos um piano, a minha mãe tinha tido estudos de piano quando era mais nova, o meu pai tinha tem uma grande facilidade, uma grande orelha para tocar de ouvido e até escrever e compor melodias, tanto mais que escreveu a música. De ouvido procurava os sons? Sim, lembrava-se de uma melodia, não era de fosse ler, uma coisa de Beethoven. Não tinha qualquer formação musical. A minha mãe sim, tinha instrução para poder solfejar e ler por partitura. O meu pai não, mas ele tinha uma grande facilidade em chegar ao piano e, procurando as notas, recriar uma melodia. E isso criou em mim uma grande curiosidade. A par disso, nós tínhamos, junto com os livros, uma belíssima, enfim, para a época, uma bela discoteca, porque consistiria aqui numa 2 centenas de LPs, mas com uma variedade enorme, onde havia música clássica, música brasileira, muita música francesa, alguma música anglo-saxónica, em menor quantidade. Ouvia-se, por exemplo, Bob Dylan, Joan Baez, que era um fulano que entretanto desapareceu, e portanto eu fui tendo a experiência dessa presença musical e senti que era aí esse meu espaço, que eu queria explorar isso. No liceu comecei a trabalhar com os colegas meus, os irmãos Parrinha. Nós fazíamos umas fugas à hora do almoço para a casa deles, eles moravam relativamente perto, estudavam no liceu francês, e o pai deles, que era uma pessoa encantadora, arquiteto, tinha uma coleção de instrumentos em casa. E nós íamos experimentando clarinetas, percussões, umas violas, umas guitarras que estavam para lá, e no meio daquela tralha toda estava um trompete muito antigo, completamente ferrugento, que tinha sido recuperado num ferro velho, e eu achei muita graça àquilo. Porquê? Por causa do Louis Armstrong. O Armstrong era uma figura que suscitava em mim assim uma grande curiosidade e ao mesmo tempo uma grande alegria. Há 2 discos que foram marcantes nessa época para mim. 2 não, 3. Foi o Nat King Cole, foi um disco que apareceu um dia nas aulas de um amigo meu holandês que tinha trazido aquilo e eu fui para casa ouvir e achei fantástico. Um disco do Armstrong em que ele aparecia com um olhar muito esbugalhado, o som do trompete que era fantástico, e depois o Chet Baker. Quando eu ouvi a primeira vez o Chet Baker, que foi numa cassete, achei estranhíssima a voz dele, parecia uma voz de criança. E é uma personagem um bocado estranha mesmo em si, não é? É uma personagem completamente imatura. Depois eu vim a conhecê-lo. O Chet Baker era uma pessoa emocionalmente disfuncional, enfim, também devido a... Conheceste pessoalmente o Chet Baker? Conheci pessoalmente o Chet Baker.
Não era uma pessoa muito interessante, devo dizer, era uma pessoa de poucas palavras. Pois é, essa a noção que eu tenho é que ele não era de falar muito. Não, ele era uma pessoa extremamente introspectiva, mas falava pela música, falava e cantava. Exato. E portanto, essa minha experiência musical, a pouco e pouco foi solidificando. A par disso, eu gostava também muito de pintura. Tinha jeito, aliás, para a pintura e para o desenho. E fiquei ali durante um tempo, estou a falar entre a idade dos 11 e dos 13 anos, dividido entre a ideia de ser um possível mas lá estava a tal influência da malta que frequentava lá a casa, ou seja, tu sabias que tinhas que ser artista, basicamente. Quer dizer, com esse processo de afirmação, algum lado tu haverias de te encaixar. Começou a fazer sentido, mas é isso que é engraçado e que eu também tento explicar um pouco à malta que está a atravessar esse princípio, esse período da adolescência. Ali na linha. É que podemos experimentar tudo, temos é que fazer as coisas como deve ser, com jeitinho, mas há quem goste imenso do desporto, há quem depois encontre uma vocação mística, mas há quem também quer ir para as artes. E entre a pintura e a música acabei por optar pela música. E então dediquei-me, enfim, com muito esforço, como autodidata, porque entretanto convém explicar que estamos no período de 25 de Abril, pós 25 de Abril, e estudar música era muito complicado. Instituições como o Conservatório estavam em autogestão, não aceitavam alunos, já não havia inscrições, nem mesmo para fazer exames enquanto aluno externo. Só uma parte, estamos a passar aqui na entrada do Ótimos Alive. Ora bem, mas não tem lá ninguém. Será já este fim de semana. Está piscando, mas está tudo pronto. Está em testes, está tudo pronto. Está bonito. Sim. E pronto, e entretanto essa paixão foi-se desenvolvendo e o prazer, sobretudo, de perceber que eu podia tocar sobre alguns discos e que aquilo parecia que eu estava a tocar com a banda. Enfim, para mal dos meus pais, que se foiam imenso com o barulho que eu fazia entre as 5 da tarde e as 7. Mas o jazz vem desses discos? Vem desses nomes que tu disseste, do Armstrong, vem desse intercâmbio. Chet Baker, ou lá em casa havia já algum background de jazz? Havia, os meus pais tinham um disco histórico do Parker, de uma das gravações da etiqueta Savoy com Miles Davis, e onde tocava também a Dizzy Gillespie. Aquilo para mim era muito estranho, porque era bebop, era uma coisa que eu não percebia muito bem, mas eu tinha uma grande curiosidade. Nessa altura foi quando eu comecei a ouvir Miles. E comecei a achar que a noção do espaço na música dele era muito especial. O Miles Davis tem uma coisa que para mim, como ouvinte, tem uma coisa que eu acho muito porreiro e que às vezes nem todos os grandes músicos virtuais conseguem fazer, que é ele deixa a música respirar. É isso, é a questão do espaço, é fundamental. Exato, a música flui, aquilo flui e às vezes há uma tendência muito grande para aqueles músicos, aqueles excelentes músicos muito virtuais e muito técnicos, para encaixar sempre mais umas notinhas ali pelo meio, não é? Daí o Miles ter dito que menos é mais, less is more, quando ele grava o Kind of Blue, que é, não nos esqueçamos, o disco jazz mais vendido de toda a história do jazz, e é uma sessão absolutamente mágica. Ele marca a diferença por contraponto àquilo que acontecia no bebop, justamente para a questão do espaço. Olha, cantar, nunca sentiste o apelo pela voz? E já lá vamos porque eu sei que tu cantas, não é? Mas na altura não sentias aquela coisa do cantar? Não. Eu comecei a cantar aos 20 e poucos anos, talvez, pelo fascínio que eu tinha pelo Chet Baker e porque me comecei a interessar sobretudo porque o que é que as letras diziam. Pronto, eu tocava os temas, os chamados standards, conhecia as melodias, mas não os estava a contextualizar. Exatamente. E então a partir daí começa um processo de descoberta que é: porque é que esta melodia existe? Ela existe como consequência de uma letra. O que é que a letra diz? E porque é que há letras que são boas e há outras que são menos boas? Tem que ver com a história que lá está dentro. Exatamente. E isso a mim hoje em dia continua a fascinar, uma questão aliás, este grupo que eu tenho, o Song Band, que muitas vezes são temas que não têm letras, mas quando as têm, são aquelas canções que eu acho que são excepcionais, de facto. Olha, Laurent, edições em nome próprio, fala-me um bocado então da tua discografia. Olha, eu digo em nome próprio porque, entretanto, participaste e eu participei em muitos discos, sim, não é? como o chamado Sideman, o acompanhante.
Mas Mas discos olha, próprios... podemos então entrar por aí. Vamos começar então por aí. Que grandes nomes é que tu já tocaste e que nomes é que tu sentiste? Pá, sentiste parte da história do jazz? Bom, aconteceram coisas muito engraçadas. Quando eu estava nos Estados Unidos, tivemos várias colaborações com o Art Farmer, o Clark Terry, uma delas com o Dizzy Gillespie, que eram feitas normalmente, o Richie Cole, por exemplo, em contextos ou universitários, na altura em que eu estava na universidade, ou porque eram sessões que aconteciam em clubes, como um querido e grande trompetista que era o Carmel Jones, que de alguma forma foi um pouco um mentor quando eu vivia nos Estados Unidos, porque ele tinha tocado com Horace Silver e tal, já estava velhinho, mas depois tive colaborações a nível de com pessoas que não têm propriamente que ver com o jazz, no caso do Rui Veloso, no caso da Marisa, Carlos do Carmo. no caso de Carlos do Carmo, por aí fora, a Ala dos Namorados. E são participações que te dão um destino também especial, não é? Não só Sim, porque... Não só porque não são aquelas figuraças, não é? Aqueles figurões que nós conhecemos, mas porque se calhar são experiências interessantes, não é? E por outra questão, que eu considero-me um músico, no sentido mais geral da palavra, não me considero um músico de jazz ou só um músico de jazz. Aquilo que eu gosto no jazz é o espaço da não te improvisação. limitas a ti próprio. Mas não, quer dizer, eu já toquei todo o tipo de música. Para mim só há uma música. É a música que me diz qualquer coisa. Exato. Não interessa. Havia alguém que dizia que só há dois tipos de música, a boa e a má. Pois é, mas eu acho que depois há aquele debate que é, não há música má, há formas de tocar a música. Eu acredito que há música melhor do que outra. Obviamente não vamos comparar a Nona Sinfonia de Mahler com o Atirei o Pau ao Gato. Mas depois há formas de tocar o Atirei o Pau ao Gato, também depende. Olha, quanto aos teus discos? Os meus discos são vários, pronto, e tem sido uma experiência... Sentes necessidade mesmo de ir para estúdio e mandar aquilo cá para fora? Não, eu sinto a necessidade de registar. Um disco para mim é um registro. E a minha primeira e única preocupação é sobretudo aquilo que eu escrevo, eu procuro registar as minhas obras, é que fique uma gravação que seja a minha abordagem, boa ou má, não sei, os outros dirão, mas que seja a forma como eu senti aquela música naquele momento. E é um retrato, para mim não tem qualquer outro tipo de valor. Claro que há momentos que são mais felizes do que outros, há para mim discos que são mais especiais. Posso citar um deles, que é o A Luz, que é um disco todo de originais e que foi pensado exatamente como uma obra um pouco biográfica, pelo menos na altura em que a fiz. Depois há outros que representam um pouco a tendência de uma época que eu estou a viver. Por exemplo, o caso do Flick Music é um disco com música de cinema, que vem na sequência de um projeto que eu fiz à volta de grandes compositores e grandes temas do cinema. Mas, por exemplo, este último disco, Canções e Duetos, é um disco que vai justamente à procura das tais canções. Não só aquelas que eu elegi como sendo canções muito especiais, como outras que eu escrevi. Portanto, há um trabalho de autor. Olha, tu editaste recentemente um disco, certo? É verdade, é esse mesmo. Que é este disco que está aqui. Canções e Duetos. E agora falas-me um bocadinho sobre este trabalho. O Canções e Duetos, como eu dizia há bocado, é a depuração de todo esse repertório. É preciso tempo para fazer as coisas. E ao fim de 30 e poucos anos a tocar, vamos escolhendo aquelas canções que são as nossas favoritas, em detrimento de outras que podem ser igualmente excelentes. E acontece que eu fiz essa escolha e depois quis convidar também pessoas que me são muito queridas, não só desde o ponto de vista humano, mas também do ponto de vista musical, obviamente. E cito Carlos do Carmo, que é um mentor para mim, o Paulo de Carvalho, que é uma voz ímpar no panorama musical português, o António Zambujo, que é uma voz emergente e que é uma voz de uma enorme originalidade, e outros convidados que estão nesse disco. E quis também que o disco tivesse uma certa internacionalidade, se pode assim dizer. É um disco que é cantado em português, em francês, em italiano, em inglês. Portanto, atravessa um pouco a minha
esta multiculturalidade que eu tenho. Cantas neste disco? Neste disco canto em português, em francês, em inglês e em italiano. Em português não, perdão, corrijo, não canto em português. Eu ainda nunca gravei em Shame português. on you. Nunca gravei em português. Olha, Laurent, estamos a terminar. Está a correr bem? Este é curtinho. Isto é curtinho. Houve poucos buracos. Por acaso. Aqui deste lado há menos. Para terminar, é óbvio que as pessoas vão te associar sempre, pelo menos agora nesta fase recente, aos ídolos, não é? Porque tu foste júri dos ídolos. Conta-me só assim por alto, só mesmo para arrecadar, para arrumarmos aqui o assunto, como é que foi essa experiência? A experiência foi ótima. A experiência, aliás, surgiu de uma forma completamente inesperada e, enfim, eu prestei os meus serviços, espero que bem, na qualidade de músico experiente, de professor experiente, porque, pronto, ando nisto há muitos anos, e tentei aplicar alguma dessa experiência no meu juízo, na minha apreciação daquilo que eu via que as pessoas estavam a fazer. Procurei sempre pôr-me no papel das pessoas que voluntariamente se sacrificavam para ir a algum curso. E procurei transmitir, enfim, essa empatia, embora por vezes acontecessem situações absolutamente hilariantes que depois davam lugar aos tais cromos, etc. Mas em conclusão, foi uma experiência, até do ponto de vista sociológico, muito interessante, porque descobri que não só temos no nosso pequeno país imensa gente com muito talento, malta muito nova que surpreende e que está mais desinibida. Aliás, eu acho que essa questão da desinibição, quando não toca na banalidade, é um dos grandes fatores do desenvolvimento da nossa sociedade. Exato. E eu vejo isso até na própria forma como as pessoas comunicam, é mais saudável. E esta malta vai a estes concursos num espírito desportivo, pronto, alguns meteram-lhes na cabeça que eles eram os Pavarotis e chegam lá e fazem uma triste figura. Pois há, o tradicional, ai, a minha irmã diz que eu canto, os meus amigos dizem que eu canto muito bem. Ou foi uma prima minha que me escreveu. Há sempre alguém que eles não sabiam, então alguém lhes disse que eles cantavam muito bem. Pronto, ok, mas isso. Mas é uma experiência muito interessante que eu repetiria, enfim, não sei se no mesmo contexto seria sempre diferente, mas pelo lado da observação social, que é interessante. Olha, Laurent, vamos terminar. Estamos a ser aqui altamente ultrapassados. Exatamente, eu até pensava que eu se não soubesse onde estava, até ficava a pensar que estava a caminho de Faro, da concentração de Faro, mas não. Olha, toma lá disto, eu agradeço por teres vindo a conversas. Foi um prazer, foi uma bela viagem. Foi uma viagenzinha. Eu gosto de andar de meio. Engraçada, pois, eu quando também não há gosto, malucos na estrada. e acho que o Conversas sobre Rodas tem esta imagem engraçada, que ao fim e ao cabo é uma imagem que eu no meu dia-a-dia gosto de passear de carro, ouvir uma musiquinha. E onde estamos a ver uma das melhores partes de Lisboa, enfim, não sei se se vê aqui no programa, mas isto... Vão vendo ali atrás, aqui ao lado no do vidro, padrão dos descobrimentos. Exatamente, estamos em Belém. Belém. Que ainda são nossos, ainda não foram vendidos Por enquanto, mas chineses acho que Belém podíamos vender. acho que já andam de olho. Ponto sobre o Tejo, Cristo Qualquer dia vamos comer aqui uns pastéis de Taiwan Yuan. Pronto, mas isto ainda é nosso, enquanto for nosso. E não tem portagens, é outra coisa. Valha-nos isso. Então vá. Obrigadinho. Vá, pessoal. Fiquem bem.